Oi, 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 boa noite. Começando mais uma live, hoje segunda-feira, na série Lives da Quarentena. Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra, e hoje é live com convidados. No caso, uma convidada que é a Bia, que eu já vou chamar já já. Oi, Bia, já vi que ela entrou aqui. E hoje é um assunto que nós vamos falar bastante profundo, bastante triste, e que eu posso confessar aqui que eu entendo pouco desse assunto. Eu entendo uma parte sim como pessoa, uma parte como médico obstetra, mas eu chamei a Bia aqui justamente porque ela entende muito mais do que eu desse assunto, então é um assunto que podem considerar que eu sou entrevistador e ela é a pessoa que vai responder sobre esse assunto, que é perda na gestação. Então nós vamos falar disso hoje, que é um assunto bem importante para muitas pessoas, né, que tem perdas, tanto perdas de primeiro trimestre, ou seja, pessoas que tiveram aborto, ou mesmo perdas de segundo trimestre, que já era um bebê mais viável, ou mesmo perdas de terceiro trimestre. Podemos falar mesmo até de perdas depois que o bebê nasce, ou perdas na hora do parto, ou seja, um assunto bem importante, profundo, mas que precisa ser falado, né? Bom, então para isso que eu chamei a Bia aqui para conversar comigo, e eu já vou adicioná-la para a gente começar. Comecei hoje um pouquinho atrasado, então começando às 18h15 praticamente, né? Então nós vamos aí até às 19h15. E aí eu vou chamar a Bia, vou querer que ela se apresente também e para vocês conhecerem, saber quem ela é e também por que ela fala desse assunto. Bia, eu tô procurando você aqui, mas você não pediu. Ah, aqui, achei. Tudo bem, não tem problema. Você não pediu para entrar na live, mas eu já tinha agora. Deu certo. Oi, Sim. Bia, Oi, Braulio. Tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo e você? jóia. Tá aparecendo aqui um recadinho. Estamos com problemas para carregar esse vídeo. Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Não, você tá Não. aparecendo certinho, bem. Você tá Ah, me vendo também? eu tô te vendo. Tá Então, meio. beleza. Só fica essa mensagem, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos assim. Beleza. Mas tá Obrigada, indo, pra viu? mim tá indo bem. Eu que agradeço você por estar aqui e por aceitar falar desse tema, que é um tema difícil, né, Bia? Um tema profundo Sim, e que tem muitas questões aí, como eu sim. falei agora no início, eu sei pouco falar sobre isso, né? Eu consigo falar mais da parte técnica, mas você é a pessoa que vai me responder perguntas aqui até onde você souber, até porque Sim, ninguém sabe tudo sobre esse tema, né? Ele é um tema que vai longe, né? E talvez a pessoa que mais exato. sabe sobre esse assunto é aquela mulher que perdeu aquele bebê, né? Então ela vai saber falar daquele caso, né? Bom, primeiro, gente, Sim. então eu quero apresentar a Bia para vocês. A Bia Kesseling, que é uma enfermeira obstetra, parteira, trabalha com humanização do parto e que tem aqui em São Paulo o Núcleo Cuidar, junto com o seu marido, que é o Gustavo. Ambos são meus amigos, né? O Gustavo é ginecologista obstetra e além de a gente trabalhar na mesma linha, a gente tem amizade também e amizade pessoal, né, Bia? Sim, sim, Mas Braulio. acima de tudo, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, até para as pessoas saberem por que que nós vamos falar desse assunto aqui. Uhum. Então vamos lá. Bom, eu sou, como você já colocou, sou enfermeira obstetra já há 35 anos, uma longa jornada aí. E sou uma estudiosa da psicanálise também desde 2008. Então, esse momento da pandemia agora me fez decidir por uma mudança aí do meu rumo profissional. Então, eu estou me afastando um pouco dos partos e das questões da obstetrícia e estou trabalhando basicamente como psicanalista, fazendo atendimentos online e como uma época que a gente está vivendo, que todos os lutos emergiram, né? Essa pandemia ela fez com que várias
situações que foram colocadas para baixo do tapete durante tantos anos, parece que veio tudo à tona. Então, principalmente para quem viveu perda gestacional e neonatal e de alguma forma não entrou em contato com isso, né? Então, eu estou aí agora focando o meu trabalho nessa linha, né? Porque eu acho que assim, tantos anos ficando numa ponta, né? Da assistência, e agora tô indo para um outro momento que também é tão importante quanto, né? E que fica muito descoberto aqui Uhum. no Brasil. A gente tem trabalhado com uma maneira mais assim baseada no que outros países fazem, né, com relação ao Uhum. luto perinatal. Aqui no Brasil a gente está trabalhando nesse modelo mais ou menos, não tem 5 anos. Tá? Então é muito Uhum. recente, né? Então a gente se baseia em trabalhos que acontecem, iniciativas que acontecem na Inglaterra, na Holanda, nos países nórdicos também, que parece que existe uma facilidade em entrar em contato nessas outras culturas com o tema morte e luto, né? Aqui a gente ainda está ensaiando, né? E aí a gente vê essa pouca consideração por um tema tão delicado e tão importante, a gente vê na nossa prática, nos hospitais, né, nas equipes, que não tem nada ainda muito estabelecido em termos de boas práticas na assistência, né? E a gente vê Uhum. isso no dia a dia. Quem trabalha com obstetrícia sabe como é essa falta de traquejo, né, em trabalhar com luto parental de uma forma geral, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental, assim, esse trabalho nosso e esse olhar também para essa situação, né? Para que mais mulheres e mais famílias sejam atendidas. Você acha que por ser um Então, é tema. assim que eu tô. E eu vivi, pessoalmente, eu e Gustavo vivemos uma perda, né? Mas já tem Uhum. bastante tempo, já tem 26 anos. A gente viveu uma perda de uma filha, né? Ela faleceu com 9 meses de vida. E isso também, eu acho que de alguma forma. Eu também tenho essa experiência de alguma forma ter guardado essa dor, né? Durante muito Uhum. tempo e então eu sei como é isso. A gente não tem um tempo para lidar com isso, Uhum. né? Todos os conceitos de luto parental, todos os conceitos, as definições de luto, ultimamente caíram por terra, tá? Antes se falava do primeiro ano, segundo ano após perda, mas hoje a gente sabe que o luto ele acontece em ondas, em ciclos. Então a Uhum. pessoa pode, às vezes, por questões da vida, né, no momento, logo depois de ter vivenciado uma perda, pode então ficar muitos anos sem querer entrar em contato com a dor, ou por alguma questão de trabalho, ou contingência da vida familiar. É como se desse para, olha, agora eu vou segurar essa dor aqui, deixa eu escondê-la um pouquinho, e depois eu vou retomar em algum outro momento. Então, isso acontece e está tudo bem, né? E está tudo bem. A gente não precisa forçar a barra enquanto profissional, né? Enquanto terapeuta, a gente não precisa forçar a barra para que uma mulher ou um homem que vivenciaram perda gestacional ou neonatal, ou mesmo de uma criança maiorzinha, que ela precisa entrar em contato com essa dor agora, porque é esse o momento. Não. A gente tem que estar ao lado, o ideal é que nós estivéssemos ao lado dessa família, observando os sinais de sofrimento psíquico, né? Mas poder estar ao lado para quando eles manifestarem, olha, agora eu quero ser atendida, né? Ou atendido, aí a gente está ao lado para poder oferecer assistência, né? E um acompanhamento terapêutico, né? Certo. E Então, Bia, eu acho que. Oi. você acha que esse tema ele é um tema pouco desenvolvido porque não tem muitos estudos nessa área ou porque ele é um tema tabu mesmo e a morte é um tabu e as pessoas não falam da morte, seja de bebês, ou seja de crianças, ou de adolescentes, ou de adultos, ou de velhos, não interessa. Mas a morte é algo que, na sociedade ocidental principalmente, né, a gente não fala muito da morte. Na sociedade oriental eles são muito mais
eles aceitam muito mais a morte do que a gente, né? Você vê os Sim, indianos, você vê mesmo os japoneses. Então, você tem outras culturas, assim, que a morte faz parte da vida, né? Mas na nossa cultura ocidental, parece que a morte não faz parte da vida, né? Ela foi tirada da vida, a morte, né? E ela está totalmente ligada à vida, né? Você acha que é por isso, então, que é um assunto geral, que ele é um tabu? é. A morte é um tema tabu, principalmente no Brasil, tá? Não dá nem para a gente dizer que é um tema tabu na América Latina, porque tem alguns países daqui que já pensam e até celebram, né, a morte de uma outra maneira. Aqui no Brasil, a gente tem uma ideia, isso eu vejo no dia a dia, quando eu conto para as pessoas, né, que eu estou trabalhando com isso, que eu estou muito envolvida com os estudos sobre o luto, e as pessoas falam, nossa, mas que tema mórbido, né? Como assim, né? Por que você não continua no parto, nos partos, que é um momento muito mais alegre da vida? Por que agora isso de querer trabalhar com luto, com morte? Então, é sim um tabu, tá? É um tabu. Quando a gente começa a falar, dependendo do ambiente que você tá, falar sobre morte, falar sobre perda, né? Ou tentar ressignificar as histórias de perda das mulheres, é como se fosse mexer num tema mórbido. Então, assim, não, não vamos falar sobre isso agora. Né? Uhum. Então, isso a gente vê também com bastante frequência. Então, eu acho que a dificuldade é principalmente por ser um tema tabu. Existem estudos, tá? Poucos, mas existem estudos. Existem grupos que estudam com muita seriedade, né? O luto ou a finitude de maneira geral. O que eu percebo, principalmente a PUC de São Paulo tem um laboratório da professora Maria Helena Franco, que é uma referência na área, né? Chama LELU, é Laboratório de Estudos sobre o Luto. Tem alguns grupos, sim, que trabalham com esse tema, mas são poucos. Agora, no meio médico, no meio da obstetrícia, quando eu digo da obstetrícia e meio médico, eu digo também da enfermagem, né? A gente tem muito pouco disso nas nossas formações. Né? Uhum. Qual é o aluno de graduação de medicina ou de enfermagem que sai preparado para trabalhar com uma situação de perda? Né? Uhum. Ou mesmo Até se a porque gente for você ampliar. sai treinado para evitar a morte, né? Mas não para Exatamente. lidar com a morte. Né? Mas então você acha que assim, vamos direto para algumas questões bem fortes, assim, que seria de quem é a Uhum, culpa? A culpa é uhum. do profissional especificamente que não sabe lidar com isso, a culpa é da formação, ou a culpa é da cultura que a gente está inserido, e aí cabe a algumas pessoas levantar essa bandeira e falar, gente, vamos falar desse assunto aqui, e aí quem quiser ir atrás vai, e isso vai gerando uma corrente. De quem que é essa culpa? O que que você acha? Olha, Braulio, eu acho que assim não tem um único responsável, tá? Não tem. Como que é? Fala de novo. Eu acho que não existe um único responsável, o grande culpado para isso. Existe um conjunto de culpados, né? Que aí a gente pode pôr as graduações, né? Que também tentam florear um pouco essa situação de finitude da vida, as formações, as empresas. Se a gente pensar, os hospitais não estão preparados para isso. Quando você tem uma paciente sua, né, que vivenciou uma situação de perda, dificilmente ela vai ser colocada num ambiente, num quarto, numa ala específica. Os hospitais não estão preparados para isso, de maneira geral, nem Uhum. os públicos e nem os privados, tá? Uhum. Porque isso mexe muito na logística. Como que um hospital vai deixar um quarto separado? Imagina se naquele plantão não teve nenhuma situação de perda, ou nos 3 plantões. Como é que vai ficar um quarto inativo em termos de ocupação, né? Para esperar alguém que teve, que vai ter, ou que vai chegar em situação de abortamento, ou de perda, ou de óbito fetal. Então, as empresas não têm essa noção, e eu vejo que não se mobilizam muito para capacitar os profissionais, para capacitar a equipe. A gente vê alguns protocolos, existem os hospitais que existem, que colocam à disposição os protocolos de luto, que eles falam, né? Só que os protocolos, eles são muito rígidos também. Então, é legal, tudo bem, pensar, é melhor ter um protocolo do que não ter nada.
É melhor ter um quarto separado, que seja na ala da maternidade, dos bebês que nascem bem, no ambiente festivo, é melhor ter isso do que não ter nada. Mas a gente não pode, assim, se contentar com esse pouco. Porque quando a gente pensa na mãe que Ver se volta. Oi, oi, oi. Voltou. Voltamos? Travou e você Voltamos. falando assim, quando a gente pensa na mãe. Isso. Então, quando a gente se coloca no lugar de uma mulher, tá? Que entrou no hospital porque teve uma perda, ou teve ali, foi fazer um ultrassom e o ultrassonografista falou: olha, não tô vendo batimento, tá? Essa mãe ela é encaminhada para o hospital ou para induzir um parto, né? Ou para uma cesárea, quando é a opção dela, porque ela não dá conta de esperar tantas horas para entrar em trabalho de parto de um bebê morto, né? Ou uma situação de abortamento. Não existe preparo desde do momento que é dado o diagnóstico, então desde o ultrassom. Quando ela entra no hospital, ela vai entrar num ambiente onde o que predomina é a vida, né? Uhum. Então as pessoas muitas pessoas da equipe de enfermagem, muitas pessoas da equipe médica vão perguntar a ela: ah, que legal, que bebê que é esse? Tá chegando, como vai chamar? Quer dizer, estão se referindo a um bebê dela morto. Uhum. Então, não existe um treinamento, algo assim, no geral, para as equipes hospitalares. O que a gente percebe é um ou outro profissional que, por ter tido alguma vivência pessoal, perdeu um filho ou atendeu alguém, a pessoa se comove com essa situação e ela acaba sendo a meio escolhida da equipe para atender esses casos. Uhum. Então, é assim, olha, vai fulana porque ela entende, ela consegue lidar melhor com isso. Mas e quando essa pessoa está de folga, né? Então a Uhum. gente não pode ficar numa dependência assim do indivíduo, tem que ser algo em conjunto, que todo mundo do hospital entenda, né? E que seja capacitado. Não é que entenda, é que seja capacitado. Tá. E vamos lá para uma parte mais prática e até objetiva disso, né? Uhum, E até uma pergunta meio de advogado do diabo mesmo. E uhum. existe como capacitar pessoas que não passaram por algo com elas mesmas e não tiveram isso? Tem como gerar empatia nas pessoas? Ou sim, tem como, de uma forma técnica, formar uma turma? Por exemplo, todo mundo daquele plantão, todo mundo daquele setor, todo mundo daquela maternidade entender esse assunto e conseguir acolher esse assunto de forma mais fácil? Você acha que sim? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. A gente precisa falar sobre empatia para profissional da área. As pessoas não sabem muitas vezes o que é empatia. Ou mesmo Uhum. desenvolver, né, a compaixão pelo outro. Quer dizer, tentar aflorar a humanidade que existe em nós. A gente não fala sobre isso. A gente Uhum. capacita e quanto mais técnico, mais fácil a capacitação. Então, Uhum. quando a gente fala de início e de fim de vida, a gente está entrando até em questões éticas, em questões filosóficas, que cada pessoa, cada um vai ter o seu, né? Então, a Uhum. capacitação que eu vejo, essa capacitação ideal, que praticamente não existe, isso aqui, tá? Não existe. Então, tem alguns grupos que estão se movimentando para isso. A minha foi excelente, está sendo excelente. Porque as pessoas estão falando, não, não, gente, é para já. A gente tem que fazer isso já. Vamos pensar em capacitações agora. Né? Porque está morrendo Uhum. muita gente. Então, não só Uhum. pensando nas perdas, mas de maneira geral, a gente tem que correr atrás dessa capacitação que, na verdade, nunca foi feita. Como tratar alguém com relação à empatia? Lembra a história do início do movimento da humanização do nascimento?
Você tava, eu tava também, Uhum. né? Aí a gente ia para as ruas, a gente ia para a Avenida Paulista, isso se a gente falar coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, 11 anos, e tem grupos que pensavam na humanização do nascimento até antes da gente, né? Mas assim, eu fui desconstruída enquanto parteira para a humanização do nascimento, Uhum, tá? uhum. E eu acredito que a gente tem que ser desconstruído com relação à humanização do luto. Existe um movimento forte, eu faço parte desse movimento, que chama Humanização do Luto Brasil, tá? Tem várias ONGs, vários grupos de Ô, Bia, profissionais que estão trabalhando. eu, eu vou cortar só um pouquinho, porque tá travando bastante. Deixa eu te perguntar, você tá no Wi-Fi ou no 4G? Porque o que tá Eu, aí tá ruim. Não sei se é o Wi-Fi ou se é o 4G. E as pessoas me ajudam aqui a dizer se sou eu que tô travando ou se é ela que tá travando. Quem tá assistindo aí me ajuda a dizer isso. Porque eu tô que achando eu que é ela. Parece que o meu tá contínuo e o dela travando, mas posso estar enganado. Espera só um pouquinho, Bia. Vamos ver se a gente acerta a conexão aqui. Peraí. Você tava no 4G ou no Wi-Fi? Wi-Fi. Você colocou no 4G agora ou não? Não. Porque Quer que eu eu tô achando. ponha? Não, então, porque o seu tá super travando. Tá travando e essa parte final aí eu não consegui entender nada que você falou porque travou muito, né? O seu 4G costuma funcionar bem? Porque eu uso o meu tudo no 4G porque vai melhor que o Wi-Fi. Tá. Peraí, então, Coloca eu aí. vou pôr, tá? Abaixa a tela aí e já coloca no. Tira o Wi-Fi e vê se já dá certo. Vamos ver? Foi? Foi no 4G? Então, ó, você estava falando o seguinte, que, 4G. que existe o movimento da humanização do parto e agora existe o movimento da humanização do luto também, que você faz parte dele. Foi isso que você falou, né? Exato, exato, E aí? exatamente. Esse movimento é um movimento muito forte, a gente está com uma articulação, inclusive, política, né? Porque não dá para a gente pensar que só a mulher tem que ser acolhida ou o homem tem que ser acolhido numa situação de. Tem sim, claro que sim. Né? A gente tem que cuidar do indivíduo que está vivenciando essa dor, mas a gente precisa pensar na instituição, a gente precisa pensar nas políticas públicas. Uhum, Então, é uma série de coisas que a gente precisa modificar para chegar em termos mais ideais. Tá? uhum, Então, assim, é uma desconstrução. Então, quando você pergunta, será que dá para gente desconstruir, né, um profissional que a vida inteira passou batido em cima de todas as mortes? A gente sim, eu vou dizer por mim, né? Eu só consigo falar aquilo que é verdade para mim, enquanto uhum, profissional. Eu fui treinada e eu fui, de alguma forma, acostumada em todos esses anos de profissão a ter uma postura mais fria com relação à morte, tá? Mas assim, uhum, não é por aí. uhum, Não é na frieza, não é no tecnicismo que a gente vai conseguir transformar. É a gente se humanizando enquanto profissional. E a gente precisa ser treinado para isso, ser capacitado para isso. Legal, achei Mas muito eu legal tenho. essa analogia entre a humanização do parto, né, a humanização do luto, que é algo a Sim, ser treinado, a ser resgatado também, né, porque humanizar é resgatar a essência do ser humano, né, então, se a gente fala exato. humanizar o luto, é resgatar a essência do luto, e não aquele luto embaixo do tapete, né. Então, vamos falar um pouquinho de luto e da conceituação nova que você falou sobre o luto. Me fala um pouco sobre o luto no geral, e o que você traz de novo, desse conceito novo. Como eu falei no começo da live, eu estou aprendendo sobre isso, porque eu também nunca treinei sobre isso. Eu também Uhum. sempre fui uma pessoa que lidei muito mal com isso, e os casos que a gente acompanha, seja de abortamento de primeiro trimestre, seja de perdas durante a gestação, a gente tenta o máximo possível da gente fazer, mas a gente não sabe, às vezes, quais ferramentas usar para isso, né? Então, fala um pouco Uhum. do luto geral, e que eu quero Uhum. aprender muito sobre isso também. Me conta aí. Tá. Então vamos lá. Então eu acho que assim, a sociedade ela tem que ser educada, tá, sobre o luto. Eu acredito que tem até um modelo de alguns países que começa a falar sobre morte e luto para as crianças nas escolas.
Se você vê que já tem alguns livrinhos que falam sobre a criança que perde um animal, quando morre o peixinho. É ir trazendo o tema aos Uhum, poucos, né? uhum, Para deixar de ser um tabu, você precisa ir falando no decorrer da vida, né? E se deparando com a ideia de início e de fim de ciclos. É assim que a gente vai se preparando de alguma forma, né? Agora, pensando na educação da sociedade, tá? Como que a sociedade poderia ser educada para lidar com uma pessoa que acabou de ter uma perda? Principalmente em perda gestacional, é não falando algumas frases, que são as frases assim, chaves, né? Ah, mas era tão pequenininho, nem sofreu. Ou então, você é nova, daqui a pouco você tem outro. Ou foi melhor assim, foi melhor ter ido agora do que ter vivido com algum problema. Pensando que a grande maioria dos abortamentos são por motivos ou por questões genéticas, 75%, né, em torno. uhum. Como é que a gente vai falar que alguém que teve uma má formação ou uma alteração em cromossomo, não, você percebe que não dá para fazer essa relação? Ah, Uhum, que bom que não vingou, porque aí não sofre. uhum. Então você é nova, e aí vão. Essas frases prontas são as piores para serem faladas para uma mulher que acabou de ter uma perda, Tem tá? outras Por também, né, quê? Bia? Me ocorreu agora, por exemplo, quando falam, não, logo você vai ter outro, né? Como se isso fosse substituir, né? É, E, não, aquele bebê é aquele, já foi, né? Não tem essa de vai substituir, vai ter outro bebê agora, né? exato, exato. Então, o que uma mulher não quer é que esse filho que ela perdeu, não importa se ele tem 20 semanas, 25, 30, se pesou meio quilo, se pesou 1 quilo ou 3 quilos, não importa. O que uma mulher que acabou de vivenciar uma perda não quer é que esse filho seja esquecido. E quando a gente fala isso, não, daqui a pouco você tem outro, ou não se dá nome para esse filho, porque o bebê já tinha nome. Logo no resultado positivo ali, ou no teste da farmácia, ou no do laboratório, normalmente os casais já têm nomes escolhidos. Uhum, Né? Tem uhum, o nome se for menino, ou o nome se for menina e tal. Então começa a construir a imagem desse bebê e muitas vezes antes da gestação, né? uhum, A uhum, idealização, a imagem desse bebê, ela já está sendo formada antes, muitas vezes, dele chegar. Então, o que o casal não quer, o casal, eu digo, mais a mulher, né, não admite, é que esse filho seja esquecido. Então, uhum, qual é uma iniciativa muito bacana que a gente pensa assim, que pode ser oferecida para todas as mulheres em ambiente hospitalar? É aquilo que a gente considerou que seria uma dor tremenda, essa mãe olhar para o filho que nasceu morto, por exemplo, ou que morre algumas horas depois do parto. Como que eu aprendi, né, na minha formação? Não, é melhor você não ver, porque você vai ficar traumatizada. Ou uhum, dependendo se tem uma má formação, a gente dá um jeito de esconder. Não, melhor você não ver. Muitas vezes esses bebês, esses fetinhos são desprezados em hospitais, né? E a mãe, ela tem o desejo de olhar, mas ao mesmo tempo ela tem medo. Então fica uhum, naquela situação, não sei se quer ou se não quer. O que a gente já sabe? Que as mulheres que têm registros desses bebês, que pode ser a impressão plantar, a impressão da mãozinha, igual faz o carimbo para um bebê que nasce, né, vivo. Então, ter uma mecha do cabelinho, ter uma foto, né? O que for, tá? É super importante. Ela pode não querer naquele momento olhar ou entrar em contato com isso, mas depois de pouco tempo ela vai querer ter alguma uhum, lembrança. Então uhum, é a gente estimular, então existe a ideia da caixa de memórias, né? Que também uhum. foi ideia. Você já ouviu falar dessa caixinha de Já. memórias? Uhum, Então, essa caixa também vem, a gente usou o modelo do que acontece na Inglaterra, né? Então tem até um modelo de como se fazer a caixinha de memórias, que é você dar um lugar para aquele filho que morreu.
Hum. sabe? Ele vai estar dentro de uma caixa. Não precisa estar espalhado pela casa, se não quiser. Não precisa ter foto. Não precisa ter nada. Mas, assim, às vezes até uma fotinho do ultrassom já dá um lugar para esse filho, sabe? Uhum. Então, a iniciativa da Caixa é muito bacana. E tem alguns grupos, né? Participar de grupos de apoio também, porque como não existe lugar para se falar sobre perda de um filho, como as pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas querem afastar esse tema, muitas vezes uma mulher que acabou de ter uma perda, ela não tem aonde falar e ela quer falar sobre aquele filho, tá? Então, se não encontra lugar na família, às vezes nem o próprio parceiro consegue Uhum. falar sobre Uhum. isso, porque os tempos de dor e os tempos de luto são muito diferentes, tá? Para um e para outro. Então, existem vários grupos de apoio espalhados pelo Brasil todo, né? O ideal é que esses grupos sejam grupos terapêuticos. Então, a gente tem no Núcleo Cuidar, a gente tinha os grupos presenciais. Agora, em tempo de pandemia, nós juntamos forças com vários coletivos, que está sendo muito bacana isso. Então, a gente é parceiro do Casa Mães para Sempre, que é um trabalho maravilhoso, uma iniciativa linda. Então, vários grupos de profissionais se uniram à Casa Mães para Sempre para fazer um trabalho em conjunto. Então, a gente tem roda a cada 15 dias, nós fazemos rodas via Zoom, acolhendo mulheres e homens do Brasil todo. Porque, assim, precisa ter esse espaço para falar, né? Porque é só Uhum. falando sobre aquele filho que não está mais presente é que a gente consegue significar essa pessoa, esse ser, né? Ou esse desejo, né? Então, é assim. Então, tem algumas coisas que dá para fazer. E eu acho que, em primeiro lugar, é falar mais sobre isso, como a gente está fazendo aqui, né? Pois é, e você falou assim, que é interessante já falar com crianças, né, da morte. Uhum, Eu uhum, sempre falo aqui que eu acho que é importante falar de parto com as crianças, né? Ou seja, é uhum. importante falar de tudo com as crianças, não tem por que a gente Sim, esconder das crianças, né? Tem gente que fala assim, ah, mas o segundo filho vai assistir o parto do irmão, ele vai ficar traumatizado no parto. Fala, gente, a criança não tem esse preconceito, quem tem é o adulto, né? A criança vai viver uma exato. nova experiência. Então, se esse assunto luto já é introduzido para a criança desde sempre, que faz parte da vida ter perdas, né? Isso fica até mais leve no futuro, né? Eu tenho uma experiência pessoal que eu já contei algumas vezes, tanto aqui, em grupos que eu faço parte também, então alguém já deve ter ouvido eu falar isso, que eu tive uma perda da minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, né? Ela morreu de acidente de carro. E só me contaram, a família escondeu de mim e do meu irmão por um mês que ela tinha morrido. Só contaram pra gente um mês depois que ela tinha morrido, porque eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 5. Então, como uma defesa, né? Eles fizeram pelo bem, eles acharam que estava fazendo bem, né? Meu pai, principalmente, né? Que estava fazendo bem de esconder de mim, né? Só que, no fundo, na verdade, isso gerou uma questão que eu tive que demorar 30 anos depois para resolver, ou mais, né? Sei lá, por aí, uns 30, 35 anos depois, para conseguir acessar esse lugar, resolver isso e tentar entender isso que aconteceu, porque simplesmente para mim, eu tinha 6 anos de idade, de repente, num belo dia, minha tia chegou, viu, deixa eu te contar uma coisa, sua mãe morreu, tá? Beleza, vamos pro clube jogar bola. E eu lá com 6 anos de idade, tá, beleza, minha mãe morreu, quando? É o mês passado, tá, nunca mais ela vai voltar? Não, ela é aquela estrelinha lá no céu agora. Beleza, e ficou isso, né? Então, as pessoas não sabem lidar, né? E elas tentam fazer da melhor forma, né? E isso vale para isso que eu estou comentando agora, tanto quanto por exemplo, uma perda de um bebê para os outros irmãos, né? Então tem irmãos mais velhos e teve a perda de um bebê, né? Eu acho importante esses irmãos participarem disso, você não acha? Com Importante participar da certeza, perda, entender o que aconteceu e viver junto esse luto, né? com certeza. E a criança, ela vai entender do jeito dela, tá? Ela vai entender do jeito dela que o irmão não tá mais aqui. E Uhum, aí eu acho que a gente precisa oferecer essa oportunidade e acreditar que a criança vai sim conseguir. Ela vai uhum. conseguir viver. Porque se a gente parte do princípio que uma criança, como foi no seu caso, de 6 anos, 5 anos, não vai conseguir lidar com a frustração de perda,
não vai aceitar nenhuma perda, não vai aceitar nenhuma frustração. Então, a gente Uhum. acreditar no potencial do indivíduo, né? Uhum. Eu acho assim fundamental isso. Fundamental Uhum. acreditar no potencial de cada pessoa elaborar, porque o que a gente vai fazer a gente não supera, né? Essa ideia de não, deixa passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ninguém supera a perda, Uhum. ninguém supera a morte de alguém Uhum. muito próximo. A gente aprende, como você mesmo falou, você levou 30 anos para elaborar, né? Uhum. Eu levei 20 anos para elaborar a perda de uma filha. Então, Uhum. mas eu não superei. A gente não vai superar, tá? E quando você fala para uma mãe que perdeu, não, você daqui a pouco você supera. Como assim supera? Eu não quero esquecer nunca mais esse meu filho. Eu quero ter a Uhum. lembrança, né? Uhum. Então, eu acho que assim, é isso, é ir falando com as crianças. E as crianças, eu tenho relatos lindos de algumas crianças que perderam irmãozinhos, né? Ou então Uhum. que nasceram depois de um irmão morto. Uhum. Quando a gente fala da caixinha de memórias, né? Eu acompanhei uma família que o filho mais velho tinha 4 anos ou 5 anos, e aí perdeu um irmãozinho ainda na gestação. E foi lindo o trabalho, né, de aproximação dessa mãe com o filho mais velho. Ele desenhou na caixinha de memórias, ele fez desenhos para o irmão, que Uhum. não estava mais aqui, então fez aviãozinho, colocou todos os presentes que ele gostaria de ter dado para o irmão e não pôde dar, tá tudo lá na caixinha. Então, quando ele Uhum. fala, mãe, tô com saudades do meu irmão que não tá mais aqui, então vamos lá ver a caixinha? Aí vai, Uhum. olha a caixinha, olha a foto. Isso tudo faz com que você dê ressignifica mesmo, né? O bebê o irmão, o filho que não tá mais aqui. Então, não é Uhum. pôr para baixo do tapete, é sim trazer para a presença, né? Agora, Legal. tem muita coisa assim, quando a gente pensa num casal que teve perda, né? Eu acho que isso é bacana da gente trazer também. Um casal que teve 1, 2 ou 3 perdas, quantas forem, e depois vem um bebê, a grande preocupação das mulheres é assim, como que eu vou conseguir ser uma mãe alegre, sendo que eu já vivi tantos lutos, tá? Uhum. E aí fica aquela ideia que também a gente precisa de conversar sobre isso, trazer isso para à tona, né, para essa mulher que faz essa pergunta para gente. É que vai ser uma gestação diferente, ela vai ter Uhum. uma mistura de sentimentos, então ela vai sim ter amor por esse filho que vai nascer, mas Uhum. ela vai ter medo da fragilidade da vida, da vulnerabilidade, né? Dessa coisa da gente não saber o que vai acontecer amanhã. Então vai ser uma gestação dentro de um real Uhum. real, né? Porque ela Uhum. sabe o que é interromper esse, esse percurso todo. Então, algumas pessoas falam, não, mas eu me sinto muito culpada porque eu queria dar o melhor para esse bebê, eu queria dar uma imagem positiva de vida. Mas assim, Uhum. esse bebê que vai nascer, ele vai ter esta mãe enlutada, Uhum. que perdeu alguns filhos. E aí, como é que vai dar para esconder isso? Uhum. Né? É como você falou, se você fica um tempo sem falar a verdade, ninguém consegue viver na mentira. Ninguém Alguma consegue hora vem, viver em silêncio. Uma hora vem. né? Né? Então, E por que aí, não trazer, né? Antes de ficar assim, mais, sei lá, escondido. né? E aí, Bia, eu vou pegar algumas perguntas que tem aqui das pessoas. Tem quatro Uhum, perguntas específicas aqui que são bem parecidas. Eu vou postar as quatro de uma vez, uma atrás da uhum, outra, porque são todas que envolvem o mesmo tema, que eu queria que você falasse um pouco sobre o assunto. Ó. Por exemplo, a Mariana está falando assim, ó, perdi há 1 ano, agora grávida de 12 semanas, assustada com tudo, medo de acontecer de novo, né? Aí depois tem a Tânia, falou assim, ó, como se preparar para uma gravidez depois dessas perdas? Aí depois, calma aí que tem mais duas aqui, que falaram bem parecido.
Ah, peraí que eu já vou achar aqui. Ah, aqui, ó. A Doula na Luz falou o seguinte: como lidar com o medo de uma nova perda? E eu deixei a última aqui, que eu acho que ela representa todas as outras perguntas, que é isso aqui, ó. Quer ver? Ah, que a Fabi falou isso aqui, ó. Como não passar todos os dias com medo de perder novamente? E aí eu vou tentar eu começar uma respostinha aqui baseada em coisas que você já falou, mas eu quero que você aprofunde. Uhum. Aliás, eu vou tentar responder te perguntando uma coisa. Será que precisa mesmo perder o medo de perder novamente? Ou será que viver com esse medo faz parte, faz bem e entender que lugar ele está? O que que você acha? É isso. É isso aí que você falou. Não dá para tirar o medo dessa gestação. Não dá, tá? Então é aprender a lidar com isso. É aprender a lidar com esse medo. Agora, ninguém engravida sozinho, certo? Essa mulher Uhum, vai ter um companheiro ou uma companheira. Então, o ideal é que esta mulher seja, de alguma forma, acompanhada. Tem algumas mulheres que sim, que tiram de letra, que tiveram várias perdas e que não vão sentir esse medo. Tem sim, a gente também não pode uhum, generalizar. Mas eu acho que quando uma gestante que tem esse histórico consegue colocar, consegue trazer como essas que você leu agora o nome, estão dizendo, eu tenho medo, como que eu lido com isso? Então, é primeiro a gente, enquanto profissional, enquanto terapeuta, é acolher esse medo, tá? Como que a gente acolhe o medo de uma paciente? É permitindo que esta mulher fale sobre isso. Então, ela vai falar várias vezes sobre esse medo. Agora, uhum, o que eu acho assim bacana também é colocar algumas outras estratégias que podem ajudar para que essa gravidez fique um pouco mais leve, tá? uhum, Então a gente tem sugerido muito assim as práticas de meditação. A meditação é excelente. Práticas de yoga também. Então, de novo, vem coisas que a gente recomenda sempre, né? E elas entram também de uma forma muito positiva também para essas situações de perda gestacional anterior a essa gestação. E que o casal seja acompanhado, se uhum, for o desejo, tá? Se for o desejo de ter um acompanhamento, e normalmente por um profissional, o ideal é que seja acompanhado por um profissional que tem experiência com luto, né? Porque senão a gente corre o risco de ter alguém ali que vai querer, enquanto ela, enquanto pessoa, está dizendo eu preciso viver, eu preciso falar sobre o meu medo, eu preciso falar da minha angústia, eu não sei se vai acontecer tudo de novo. Imagina esta mulher tá fazendo um trabalho de acompanhamento e o profissional lá tentando desviar esse medo dela. Porque às vezes ele, enquanto profissional, não sabe lidar com as perdas da sua vida. Então, assim, quando a gente fala o profissional capacitado para atender luto, a pessoa tem que ter um trabalho muito profundo de análise, né? De análise pessoal. Então, assim, eu sou analisada, né? Então, eu tenho as minhas sessões de terapia, eu faço supervisão desses casos, porque mexe em alguns pontos muito delicados. Então, a uhum, gente não só tem que estar disponível para ouvir, como a gente tem todo um trabalho ali de manejo técnico até, né, para poder sustentar esse luto e poder também sustentar até essa dor, uhum. né? É. Então, é isso. E o ideal é que o casal seja acolhido e seja assistido conjuntamente. E também não pensar que os dois têm que estar vivendo no mesmo tempo. Os homens, normalmente, eles vêm com uma outra carga. Que o homem, o pai que perdeu um filho, ele vem, ele ouve da sociedade, ele ouve do ambiente de trabalho, assim, seja forte para acolher a dor da sua mulher. Uhum, Isso é muito cruel com os homens, uhum, né? Então a gente não dá muito, a sociedade, ela não dá muito lugar para essa dor, para o pai enlutado, porque ele tem uhum. que ser forte, ele não pode chorar. Tudo aquilo de uma sociedade machista que a gente vive e conhece muito bem.
né? Então, o ideal é que o casal seja atendido, né? Então, é isso, assim. E ao mesmo tempo que os profissionais estejam mais capacitados e que a gente consiga também trabalhar terapeuticamente as nossas dores, né? As nossas perdas. Porque senão vai só se somando, né, Braulio? E aí, pra gente também, enquanto profissional, também vira uma grande bola de neve, né? E eu acho que a questão do medo, né? Por exemplo, acabou de cair um comentário aqui da Josi, que ela falou, certa vez li o relato de uma mulher contando que você, Braulio, médico dela, explicou para ela todos os pontos técnicos sobre o medo da mulher, e ela disse que isso praticamente acabou com o medo dela. Mas é importante ela colocar praticamente acabou, mas é importante ter medo. Eu não acho que não tem que ter medo, né? Eu acho que o medo ele tem que estar no lugar certo apenas, né? Ele não tem que ser um medo paralisante, um medo que não faz com que a pessoa não saia do lugar. Mas o medo gera defesas, inclusive, gera ah, autodefesas para que a pessoa não vá para um lugar perigoso para ela, né? O medo serve para isso, né? Então o medo ele é um Sim, sentimento bom também, né? Então não é que a gente tem que zerar o medo, mas a gente tem que colocar o medo na prateleira certa, no lugar certo, né? E aí tem essas exato. ferramentas que você está falando que são importantes. E, Uma Bia, coisa assim, a gente já tá acabando, eu não tô, nem sei do tempo aqui. não, Tô falando aqui. eu tô com o Tá. cronômetro, pode falar. Tá. Então, a questão do medo na gestação é importante a gente falar sobre isso, tá? O medo é um sentimento que promove uma descarga de adrenalina, de cortisol, de hormônios que, tudo bem, são naturais, estão circulando, mas assim, um bebê intraútero inundado por esses hormônios, essas substâncias, com uma mulher com medo, claro que ele vai conseguir sobreviver, não é que essa descarga toda que acontece vai ser responsável é, por causar algo perigoso para esse feto, né? Mas a gente sabe que não é um dos melhores ambientes, não é? Viver Uhum, num uhum. ambiente intraútero com tanto cortisol, com tanta adrenalina e todos os hormônios adrenérgicos. Então, quando a gente fala da meditação, ou mesmo da yoga, ou mesmo de práticas mais assim contemplativas, o que a gente está promovendo nesse organismo? Uma substituição, ao invés de, né, o cérebro ele rapidamente ele faz essa troca. Ao invés de produzir tanta coisa que vai estressar mais o bebê, vamos dar uma relaxada. Então, se passou momentos de muito medo, de muito estresse, então o que dá para fazer? Deu uma travadinha, vamos ver se já volta. A live vai ficar salva, sim. Elegância, Sandra. As lives ficam todas salvas no feed. Oi, oi, Acabando, vai ficar salva. Não, deu uma oi, oi. travada, mas eu aproveitei para ir dizendo que a live vai ficar salva. Tá, tá. Ô, Então, Bia, deu para ah, pegar? sim, sim, deu para entender Tá. tudo. Eu estava Uhum, me recordando agora de um filme que eu assisti a semana passada, que até foi coincidência eu ter assistido bem agora o filme, que passou uhum. na tela quente da Globo até, que é um filme que o Will Smith é o protagonista, que chama Beleza Oculta. Você sabe que filme Sim, é esse? Já assistiu? E que ele sei. É perde uma lindo. filha, né? E eu me lembrei até porque alguém me falou aqui nos comentários que muitos casais se separam, inclusive, depois de um luto, né? E nesse filme mostra isso, né? Essa separação do casal e tal. E depois de um tempo até eles acabam se juntando de novo com a força da elaboração desse luto, né? É muito legal esse filme, tem muitas questões ali que são colocadas, né? Em Uhum, relação ao uhum. tempo, em relação à vida, né? Ele coloca a morte, ele coloca o tempo e coloca o amor, né? Que são três sentimentos bem importantes ali, que são, né? Quem não assistiu o filme, assista, porque quem gosta desse assunto, Sim, está gostando sim, desse assunto, assista esse filme, que é um assunto bem legal, né? sim. Mas acontece muito isso também, né, Bia? De casais se separarem depois de luto, porque não houve Acontece. um desencontro ali. Acontece, Braulio, acontece. Porque, assim, um dos sentimentos que predomina para a mulher que acabou de perder um filho é a culpa, tá? E muitas vezes o próprio
parceiro ali ou parceira coloca também uma outra dose de culpa em cima dessa pessoa, né? Então, quando se perde um filho, é muito comum as mulheres pensarem, bom, ai, será que eu trabalhei demais? Por isso que eu perdi? Será que eu treinei muito pesado? Não, Né? será que eu comi alguma coisa? Será que eu tomei algum remédio que eu nem percebi? Será que será? Vem vários serás, né? Eu, te- eu sempre, Muitos. eu sempre falo para as pessoas, tem uma pessoa que eu sei que está assistindo hoje a live, que eu até convidei ela para assistir, ela sabe quem é, que eu falei para ela essa semana, eu falei, ó, primeira coisa é, você não é culpado. Assim, Sim. não dá para dizer assim que 100% das vezes não tem alguma culpa, mas a imensa maioria das vezes não vai ter culpa de nada. Não é o que a mãe fez, o que tomou, o que deixou de tomar, ou, Uhum. ou se assistiu mais televisão ou menos, se correu mais ou menos. Porque se fosse assim, qualquer pessoa que quisesse abortar, era só fazer isso que dava certo, que abortava, né? Não precisava de um monte de coisa para dar certo abortar. Então, só ficar nervosa, fica nervosa um dia que você aborta. Não, não é assim, né? Então, É, exato, então, tem exato. muitas coisas que a primeira coisa também, eu acho que do profissional, é tentar tirar essa culpa. Falar, não, calma, culpa joga fora. Não tem culpa, vamos olhar para outras coisas, não é isso? Então, mas também a gente não pode negar, né? Quando a gente fala assim, não, joga fora essa culpa, mas assim, seria ótimo se desse para jogar fora. O Mas aquela trabalhar culpa jogar fora, né? fica, né? Aquela É. culpa tá minhocando ali, tá direto ali. E muita outra coisa, por que os casais se separam? Tem um alto índice de separação após esse tipo de perda. Porque espera-se que os dois estejam vivendo a dor em sincronia, em sintonia, e não é assim que acontece, tá? Muitas vezes a mulher, o casal acabou de perder, a mulher está em casa, né, ou em licença, porque por lei ela tem direito à licença maternidade, né, mesmo após uma perda gestacional que seja, ou perda neonatal, e o homem sai para trabalhar. E às vezes ele volta para a academia e tá tudo certo. Então é como se para ela ele não tivesse sentindo o impacto do que aconteceu, já que o filho era dos dois, né? É dos dois. Então fica muito essa comparação, não, mas eu tô assim e ele tá, parece que não tá nem aí. Ou então o homem falando, nossa, mas ela tá remoendo o tempo inteiro e não vai sair dessa dor nunca mais. Então não dá para a gente colocar a dor numa balança e querer que tudo esteja mais ou menos, sabe, em sintonia. Muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes os homens demoram um tempão para se dar conta do que aconteceu. E a palavra, Então, então, para isso, para dar certo para os casais, ou não, né? Porque o dar certo não significa estar juntos, né? O dar certo é cada um ser exato, feliz, cada um ser feliz exato. independente de juntos ou separados. Mas você acha que Sim. tanto individualmente quanto em casal juntos ou separados, a palavra é resiliência, é conseguir saber se adaptar a isso, ou mesmo o casal, entende, cada um entender o outro, em que papel, em que ponto que cada um está, né? E porque senão vira uma bola de neve gigantesca de culpa um em cima do outro e realmente a coisa não vai para frente, não é? Sim, sim. Então, é um ouvido o outro, assim, no que é que eu posso te ajudar, né? Vamos sentar aqui, o que que você precisa nesse momento? Então, eu preciso chorar. Então, fica aqui do meu lado, eu só quero chorar, eu só quero lembrar, né? Uhum, Sem nenhuma cobrança a mais, assim. Então, é um momento de muita delicadeza, né? De muita vulnerabilidade para os dois. Que o ideal realmente eu acho que assim, o ideal seria que todo mundo tivesse um acompanhamento terapêutico, né? Mas a gente não pode forçar, tá? é. Tem pessoas que Inclusive, vão falar, não vou porque não estou com dinheiro, não tenho, não estou disponível, não quero ficar mexendo em outras questões. As pessoas têm uhum, muita resistência, né, em uhum, terapia. Então eu sugiro para algumas pessoas assim que busquem, quem não quer entrar em contato ou não quer fazer, não acha que é o momento de fazer uma terapia, que seja, vai buscar um grupo de apoio. uhum, Os grupos são gratuitos, tá? E tem grupos em todos os lugares. Agora, no mundo virtual que a gente está, né? Assim, tem bastante. Depois eu posso até colocar, quem quiser me chamar, eu posso indicar vários grupos gratuitos online que estão acontecendo. Ou então buscar aquilo que acalma, que dá um pouco de paz, né? Pode ser o uhum, que uhum. for, sei lá.
entrar em contato com a natureza ou conversar com uma amiga, o que for, que dê um pouco de paz para a pessoa, né? E de acolhimento. Legal. Bia, por último, eu peguei aqui uma definição de luto da Elizabeth Ross, que é bem conhecida, eu queria ver o que você acha disso, que são as 5 fases do luto, né? Que isso serve para qualquer tipo de luto, seja luto de aborto, luto de perda de bebês intraútero, perdas de bebê na hora do parto, pós-parto, perda de criança, até a perda do pai e da mãe, qualquer perda, ou até mesmo serve para qualquer perda, né? A perda do parto, que ela queria o parto normal e virou uma cesárea, né? Uhum, Perdas, que uhum. são a primeira fase, que é a negação, né? Tipo, não, isso não é comigo. Segunda fase, que é a raiva, puta, que raiva que isso está acontecendo comigo. A terceira fase, que é a barganha ou negociação, né? Que é aquilo, ai Deus, por favor, eu vou ser bonzinho, eu vou rezar não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, para que não aconteça isso de novo comigo, ou que eu pare de sentir isso. Aí depois a quarta fase, que é a depressão, do tipo, puta, eu não consegui nem pensar quase nesse assunto. E depois a quinta fase, que é o navegar em mar aberto, depois que passou as ondas mais difíceis, que é a aceitação, né? Eu acho que o caminho, você acha que o caminho técnico para isso é acelerar, chegar nesta fase da aceitação, ou não, tá tudo bem, viver cada fase intensamente, ó, tem que viver isso, vamos, tem que ficar triste agora, vamos ficar triste agora. Tem que barganhar agora, vamos barganhar agora. E para Uhum. depois chegar na aceitação, que eu acho que a aceitação é o que todo mundo busca no fim das contas. O que você acha? O que a gente vê hoje, né, nos estudos mais recentes, assim, sobre luto, tem essa visão da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma pioneira também, uma pessoa que trabalha muito em situações de catástrofes, em pandemias e tal. Eles têm um trabalho maravilhoso, é uma fundação que tem um trabalho lindo mesmo. Mas a gente hoje se baseia mais na ideia do luto como um emaranhado. Tá? As fases elas não são tão definidas e não acontece primeiro uma para depois chegar a outra e outra. As fases Uhum, elas se entrelaçam. Então você pode, eu posso ser, por exemplo, uma mãe lutada, que eu vou viver de manhã um momento de muita raiva por ter vivido aquela perda, tá? Aí à tarde eu já aceito. Ou então passo uma semana negando, depois, outros dias, eu vou aceitar melhor, ou eu vou conseguir olhar alguma coisa da vida, do cotidiano, e sentir um lampejo de vida, assim, ai, acho que eu vou conseguir respirar de novo. O que a gente vê é que essas fases todas, elas se entrelaçam. Então, é como se fosse uma montanha-russa de sentimentos que se chocam e que vão caminhando meio juntos ali. uhum, Tá? uhum. Agora, com certeza, a fase inicial, o primeiro ano, é um ano bem importante, assim, para estar em termos de intensidade de sentimentos, né? Não é que ninguém vai superar, como eu já falei antes, ninguém vai superar nada, ninguém supera a morte de ninguém, né? Principalmente a morte de um filho, mas com o tempo, aquela dor, aquele sofrimento, ele vai encontrando um lugar que foi realmente assim dignificado, né? Enquanto uma pessoa que foi e que não está mais aqui, mas nunca vai deixar de ser o filho, né? É aquela mulher que teve perdas e que deu nome a esses bebês e que teve um contato, mesmo que seja muito rápido, com esse filho, ou até um tempo intraútero de gestação, vai ter um lugar para esse filho, tá? E esse lugar ela não vai esquecer nunca, né? Bom, Então Bia, muito obrigado por estar aqui comigo falando desse assunto. É um assunto bem profundo, né? Me dá até uma dor no peito, assim, me dá né, um negócio assim. Eu imagino que até sim, pela audiência que eu costumo ter na live aqui, né? Em números ficou baixa hoje, mas eu imagino por quê? Porque é um assunto difícil para muitas pessoas, né? Acho que a sim, pessoa assiste um pouco e fala, ai, não quero ouvir falar desse assunto, não, né? E normal isso também, né? Que é não, normal, esse assunto não é legal para mim e faz parte, mas eu acho que cada sim. vez mais a gente tem que falar desse assunto. Uhum. Obrigado mesmo por ter falado aqui comigo. Eu confesso que é um assunto que também deixei bem na gaveta assim por muitos anos da minha vida pessoal e profissional.
e soube lidar muito pouco com isso, com as mulheres que eu já atendi que tiveram perdas, né? E eu vejo que isso acontece frequentemente, né? Até agradeço para as mulheres que entendem também o nosso lado de falar, pô, mas ele também não sabe lidar com isso, eu vou tentar procurar alguém que saiba melhor, né? Uhum, uhum, Eu sempre indico as rodas, né? Indico a sua roda, como outras também. uhum. E espero também sempre crescer nesse assunto e conseguir que seja um assunto melhor, mais leve e como profissional que seja mais voltado para isso mesmo, né? Sim, Bia, vamos caminhando obrigado. juntos, né? Eu que É, agradeço, Braulio. Eu acho que abrir esse espaço é fundamental, né? É isso, é ir aos pouquinhos, né? Vamos lembrar lá do começo, quando a gente falava de humanização do nascimento. O povo falava, esse bando de gente, riponga, né? É assim, né? Vamos aos pouquinhos, vamos desconstruindo e vamos nos preparando para acolher essas pessoas que estão em sofrimento, né? que bom. Tá bom? Obrigado. Vou Eu que aproveitar que agradeço. passou um comentário aqui da Luísa Bartz. Obrigado pelo comentário, Luísa, você sabe do que eu estou falando. E obrigado a todo mundo que assistiu aí. Gente, obrigado por todo mundo. Bia, obrigado, mano. Tchau, Beijão pro Braulio. Gustavo. Um Manda um abraço pro beijo. Gustavo, a filha, para todo mundo. Beijão. Mando Tchau, tchau. sim. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.